Convido você a fechar os seus olhos, vamos falar com o nosso Pai mais uma vez. Senhor, nós estamos tão felizes por estarmos aqui na Tua casa nessa noite. E é um prazer, Senhor Deus, vir aos Teus braços e saber que nele encontramos descanso, conforto. E que alegria, ó Pai, que satisfação saber que Teu controle está sobre as nossas vidas, porque o Teu controle é bom, e nós cremos nisso. Que dentro daquilo que o Senhor promove e faz, que esse tempo com a Tua palavra seja de edificação, crescimento, de desafio a nós que tanto precisamos. E assim sairemos felizes, plenos, ó Pai, abençoados pela Tua palavra nessa noite. É assim que nós clamamos nessa noite juntos, no nome de Jesus. Amém. Irmãos, nós estamos nesse nosso mês de enfoque missionário, pró-missões mundiais, e o tema que a campanha desse ano, desse mês, destaca é Vamos completar a missão, fazendo menção a essa grande comissão que foi deixada por Jesus para nós, todos os seus discípulos de todos os tempos, lá no texto de Mateus 28, a partir do capítulo do Mateus 28, a partir do versículo 15 a 20, Jesus fala sobre essa grande comissão. E na semana passada, nós já dedicamos um tempo aqui com a palavra de Deus, olhando aquele recorte tão maravilhoso, do qual fala coisas tão preciosas para nós. Hoje nós vamos nos dedicar aqui a pensar um pouco sobre a vida, o papel, o que tem a ver com essa vida daquele que vive a missão, o missionário, o discípulo que vive a missão que o Senhor, o Kyrios, que nem a gente falou na semana passada, deixou para nós. Então convido você que abra a sua Bíblia comigo, lá em Atos, no capítulo 1, nós leremos então esse famoso texto da palavra de Deus, que fala desses momentos dos quais Jesus estava vivendo, comissionando os discípulos. Atos 1. Atos 1, eu lerei aqui na NVI os versículos que ficam de 1 a 11, recorte bíblico aqui que é chamado de a ascensão de Jesus, o momento envolto em que tudo isso acontece. Acompanhe comigo na sua Bíblia, que diz assim: Em meu livro anterior, Teófilo, escrevi a respeito de tudo o que Jesus começou a fazer e a ensinar, até o dia que foi elevado aos céus, depois de ter dado instruções por meio do Espírito Santo aos apóstolos que havia escolhido. Em meu livro anterior, Teófilo, porque o escritor de Atos é o mesmo escritor do Evangelho de Lucas, ou seja, Lucas. E os estudiosos já entendem que há uma conexão muito direta entre o Evangelho de Lucas e Atos dos Apóstolos, tal como Lucas aqui deixa claro, o propósito do Evangelho é falar sobre a história, os feitos, as palavras de Jesus, e aqui nesse segundo livro, o tema de Lucas é falar sobre a igreja, sobre os primeiros dias da igreja cristã por meio dos apóstolos. Versículo 3. Depois do seu sofrimento, do sofrimento de Jesus na cruz do Calvário, Jesus apresentou-se a eles, ou seja, a eles os apóstolos, e deu-lhes muitas provas indiscutíveis de que estava vivo. Apareceu-lhes por um período de 40 dias, falando-lhes acerca do reino de Deus. Certa ocasião, enquanto comia com eles, ele deu essa ordem a eles: Não saiam de Jerusalém, mas esperem pela promessa de meu Pai, da qual falei a vocês. Promessa lá contida em João 14, a vinda do Consolador. Versículo 5. Pois João batizou com água, mas dentro de poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo. Então os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, é neste tempo que vai se restaurar o reino a Israel, a nação de Israel? E ele, Jesus, lhes respondeu: Não compete a vocês saber os tempos ou as datas que o Pai estabeleceu pela sua própria autoridade. Mas o que compete a vocês saber é que vocês receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês,
e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. E tendo dito isso, foi elevado às alturas enquanto eles olhavam, e uma nuvem o encobriu da vista deles. E eles ficaram com os olhos fixos no céu, enquanto ele subia. E de repente surgiram diante dele dois homens vestidos de branco, que lhes disseram: Galileus, por que vocês estão olhando para o céu? Este mesmo Jesus que dentre vocês foi elevado aos céus, voltará da mesma forma como o viram subir. É esse o texto que nós nos dedicaremos nessa noite, irmãos, e eu quero aqui destacar alguns pontos, os quais depois aplicaremos, trazendo a produtividade desse texto para a minha, para a sua vida nessa noite. Quero destacar aqui logo de início esse primeiro ponto que eu evidencio aqui de Jesus em mais 40 dias com esses discípulos. E falando sobre o quê? Falando sobre o reino de Deus. Irmãos, quero chamar a atenção de vocês nisso. Jesus ficou 3 anos com esses discípulos. E a grande mensagem, o grande tema, a grande conversa de Jesus com esses discípulos era exatamente sobre o que nós entendemos como a mensagem do reino de Deus, segundo Lucas ou segundo Mateus, a mensagem do reino dos céus. Mas Jesus estava falando do reino por 3 anos. Então acontece todo esse sofrimento mencionado aqui por Lucas, que é a cruz do Calvário para Jesus. Acontece todo o episódio da ressurreição. Jesus se reencontra com os discípulos, vai passar mais 40 dias com eles. E o grande assunto de Jesus nesses 40 dias, qual é? É o reino de Deus. Olha que interessante. E como assim? Jesus ele é cansativo? Jesus ele é repetitivo dentro do que ele tem a conversar, a falar com aqueles discípulos? Será que é isso? Gente, o que nós devemos pensar é que Jesus traz aqui agora uma nova projeção desse mesmo assunto. Eu quero pensar que foram dias maravilhosos. A gente não lê em nenhum dos evangelhos sobre esses 40 dias de Jesus com eles. É incrível isso, né? Não encontramos. Mas pensem vocês como foram esses 40 dias. Que aqueles discípulos passaram 3 anos, fizeram ali uma longa caminhada com Jesus. Quando Jesus foi na cruz do Calvário, eles se dispersaram. Aconteceu aquele sentimento de, sei lá o que aconteceu, sabe lá, cada um meio que foi para o seu canto, cada um voltou para o seu dia a dia, alguns voltaram para pescar, seguiram a sua vida. E aí Jesus volta e fala: e aí pessoal, qual é a de vocês? Então Jesus volta para o quê? Para falar mais sobre o reino de Deus, porque o reino de Deus não teve a ver com a presença de Jesus na terra. O reino de Deus não tem a ver só com a eternidade, para que tenha a vida eterna aquele que vem a crer em Jesus. Mas é todo esse decurso da história que começa na vida de Jesus, que perpassa os tempos, do qual isso nos inclui e que segue para a eternidade. Tudo isso é o que nós podemos compreender sobre o reino de Deus, e é o grande assunto de Jesus com eles. Porque aqui Jesus está pegando esses discípulos que de uma certa forma assim falharam naqueles dias, mas Jesus está os recobrando e os projetando para aquilo que eles haveriam de viver, que é exatamente aquilo que o contexto, o conteúdo de Atos nos traz. O que é esse conceito, irmãos, de reino de Deus, então, do qual é tanto essa mensagem, esse assunto de Jesus? Tudo isso tem a ver com essa história da redenção do homem, ou seja, esse momento da história de Deus em que Ele promove a grande obra que é centralizada, personificada em Jesus, ligado ao quê? A nova aliança, esse tempo da graça. Reino de Israel foi aquilo que nós encontramos no Antigo Testamento, o Israel político, nacional, um povo particular, mas agora o reino de Deus, ele não tem fronteira, ele não é só para um povo, ele não é só para uma nação, e toda a vinda, o contexto da chegada, do envio por Deus do Messias, que é a raiz, que veio da raiz de Davi, tinha a ver com essa implantação do reino, que começa assim com a chegada do Salvador na terra, da qual João pré-anuncia, e é Jesus, mas se efetiva no Calvário, mas vai seguindo, possibilitando agora o homem a retornar a ter o seu acesso a Deus, aqueles que de fato podem viver isso, crendo em Jesus. Então é essa a grandeza desse assunto, da qual Jesus quer falar para os discípulos,
Porque existe essa grande convocação de um tema que é tão importante para Deus. Deus criou algo bom, algo perfeito, registrado lá no comecinho da Bíblia, em Gênesis. Deus criou um ser para viver, para participar, para conviver de uma forma maravilhosa e profunda com Ele. E o pecado é o grande, aquele que interfere nessa história. E Jesus é a providência da restauração dessa história. Então, para Jesus não existe outro assunto. Jesus veio para resgatar essa história, e é aquilo que Jesus queria que esses discípulos vivessem intensamente, consumissem intensamente por esse assunto, como Jesus, de fato, tinha esse assunto em tão grande importância. É por isso que esse é o grande assunto de Jesus, é por isso que esse é o grande tema de Jesus com aqueles discípulos, e Jesus, por mais 40 dias, fala com eles sobre o reino de Deus. Quero chamar a atenção para um outro aspecto também que em Atos nós verificamos, que é assim: Jesus em Atos 1 deixa instruções específicas para serem obedecidas pelos discípulos, e os discípulos obedeceram. E aqui a gente já vê algo muito diferente, porque os discípulos passaram 3 anos com Jesus, receberam das primícias da mensagem, do assistir, do ver o poder de Deus, mas eles tinham uma concepção do Messias que era totalmente não compatível com aquilo que Jesus, de fato Jesus veio a ser. E quando Jesus vai para a cruz do Calvário, tudo parece ruir para eles. Mas a partir do momento que Jesus os reencontra, Jesus os convoca, Jesus passa esse tempo, Jesus deixa ali instruções específicas para eles, não é? E Jesus diz para eles: não saiam de Jerusalém, mas esperem pela promessa de meu Pai, da qual eu falei a vocês, registrado lá em João 14, de 15 a 30, o Consolador. E aqui a evolução natural do livro de Atos vai mostrar que, chegando o dia de Pentecostes, que era uma das festas que os judeus experimentavam, não é? Tudo isso acontece, ou seja, depois da ressurreição, os discípulos têm esse reencontro com Jesus, passam os 40 dias, e depois que Jesus é assunto ao céu, ainda passam uns 10 dias, mas dessas vezes os discípulos, eles não se perdem no foco, eles ficam atentos à orientação de Jesus. Jesus deixou essa orientação aqui para eles, e eles experimentaram aqui. A gente vai ver agora em Atos os discípulos que viveram essa elevação de papel e comprometimento de fato com Jesus, e é por isso que eles vivem todas as experiências maravilhosas das quais o livro de Atos nos trazem, nos promove, nos diz aqui por meio dos seus registros. Então, ao contrário de antes da qual os discípulos se debandaram, se dispersaram, agora eles de fato se voltam para obedecer às instruções de Jesus. E nós vemos Jesus aqui tratando com os discípulos sobre o que competia a eles e o que não competia a eles. Por quê? Tudo isso tem a ver com foco. Os discípulos, eles vêm perguntar para Jesus algo que não tinha a ver com aquilo que estava para eles fazerem. E tudo isso é muito importante nós prestarmos atenção aqui, porque é muito claro, gente, aquilo que não diz respeito a gente cuidar, vai virar uma distração, vai virar um embaraço, vai tirar a gente do foco do qual nós devemos estar. E é isso que nós vemos acontecer aqui. Os discípulos, eles vêm perguntar para Jesus se de fato aquilo que se era nesse tempo que o reino de Israel estaria para ser restaurado, revisto, porque isso era uma expectativa que no imaginário dos discípulos estava centrada ali por acontecer nos dias de Jesus. E Jesus vem dizer: olha, não compete a vocês, isso aí é assunto do Pai, mas eu vou dizer aqui, prestem atenção que agora eu vou destacar aqui para vocês aquilo que tem a ver com vocês, não é? É muito natural que os discípulos tenham feito essa pergunta para Jesus, alguns estudiosos entendem, porque muitas promessas contidas lá no Antigo Testamento que falavam sobre a vinda do Espírito Santo, também vinculavam a essa compreensão maior sobre a restauração do reino. Então eles estavam ligando uma coisa com a outra, e de uma certa maneira assim, estavam aqui querendo então entender, mas entendendo uma medida que não competia àquele momento. É por isso que Jesus vem falar e trazer o foco certo para eles. E Jesus diz: vocês receberão poder ao vir sobre vocês o Espírito Santo. O Espírito Santo trará
poder para vocês, não é? Vocês receberão poder ao vir o Espírito Santo. Poder, irmãos, no que o texto traz aqui para a gente, no original, da palavra grega original, dínamos, tem a ver com o quê? Tem a ver com essa energia constante. A raiz da palavra tem a ver com o dínamos, no universo também do dunamis, que quer dizer o quê? É a raiz da palavra que tem a ver com essas outras palavras que nós conhecemos como dínamo, como dinamite, como dinâmica, que tem a ver com essa força efetiva, presente. E é disso que essa ideia toda está envolvida quando Jesus diz aqui. É poder? Sim, é poder. Mas é um poder com propósito, não é um poder pelo poder, não é algo disponível simplesmente para se ter e, nossa, isso se está aqui à disposição dos discípulos, mas é algo que existe dentro de um para quê, dentro de um alvo, dentro de um objetivo. Isso terá uma missão envolvida com esse poder da qual se receberia vindo o Espírito Santo. E que propósito é esse? É aquele que o próprio texto nos diz claramente, o propósito de testemunhar. Eu quero chamar a atenção disso mais uma vez. Testemunha é aquela que depõe sobre algo que ela viu e ela ouviu. A testemunha torna um relato, um episódio veraz, autêntico, porque ela estava lá de corpo presente, ela é a prova de que aquilo aconteceu, porque ela é uma terceira parte que assistiu, que contemplou aquilo que aconteceu. E essa era a realidade dos discípulos. Os discípulos, eles de fato, eles viram e ouviram de Jesus. Eles passaram 3 anos vendo o que Jesus fez, os milagres de Jesus. Eles ouviram os ensinamentos de Jesus. Eles receberam toda essa soma de conteúdos preciosos das quais Jesus deixou para eles. E não apenas por 3 anos, mas nesses 40 dias também. Quero crer que muito do que os apóstolos depois vão viver de uma forma mais contundente em Atos, vem desses reforços, dessa revisão que Jesus vive com eles nesses 40 dias também. Isso é tão lindo, irmãos, nós vemos que nós podemos perceber o efeito que isso de fato gerou nos discípulos. Porque Atos 4 vai nos mostrar isso. Em dado momento, Pedro e João são levados ao Sinédrio. E eles são confrontados por aqueles judeus. Eles vão dizer para Pedro e para João assim: olha, parem de falar sobre esse Senhor aí, não falem mais em nome deles. Eles pediram para que eles não falassem nem ensinassem em nome de Jesus. Eles falam assim: acabem com essa história, nós queremos sumir com o nome desse Jesus aí, vocês não param de falar deles. E a resposta de Pedro e João: nós não podemos deixar de falar do quê? Do que vimos e do que ouvimos. A palavra de Pedro e João é: nós não podemos parar de testemunhar, porque nós vimos, nós ouvimos, é real, é poderoso. Como a gente pode abandonar esse nome que mudou a história da nossa vida? Eu quero chamar a atenção, irmãos, desse Pedro que dias antes negou Jesus para a gente comum. Pedro negou Jesus para a gente comum. Agora Pedro está diante de autoridades, de gente que está em condição de oposição a ele, gente que está numa situação de elevação com relação a ele, que é uma situação muito diferente, mas aqui a gente constata que o poder do Espírito sobre a vida de um Pedro que antes era covarde, agora é contundente, e ele é testemunha, como o Espírito o capacitou a testemunhar junto com João. Algo que vem do Espírito, que viabilizou aqueles homens a serem intrépidos, intensos dentro da missão que eles tinham por exercer, cheios desse poder que o Espírito Santo conferiu a eles, e eles estavam prontos para experimentarem, para serem um canal disso, porque eles aguardaram, eles obedeceram. Dessa vez eles não queriam falhar, dessa vez eles comprometeram com aquilo que eles tinham a experimentar. É algo muito lindo a gente ver que aqui os discípulos eles vão para um outro momento, um outro instante totalmente profundo em viver essas realidades. Agora, diante daquilo que Jesus estava os preparando para que eles vivessem, e eles estão prontos para viver, porque eles querem viver, eles querem de fato estar totalmente envolvidos com aquilo que Jesus, o Espírito Santo, tem a realizar por meio da vida deles. E um último ponto que eu quero abordar aqui é esse que trata da ascensão. Ascensão que é muito bela, porque nós vemos Lucas registrar a ascensão aqui, representando um momento como que estabelecendo esse instante da sucessão. No Antigo Testamento nós vamos ver isso acontecer de uma forma muito bela.
Eliseu é aquele que assiste Elias partir para o céu. E diante desse assistir, ele é abençoado e ele representa a sucessão do ministério profético de Elias na sua própria pele, porque ele participou daquele momento, ele queria, ele não perdeu um detalhe, ele estava totalmente envolvido com aquilo que aconteceu. E aqui nós vemos aqui os discípulos perplexos, maravilhados, meio que tentando entender o que estava acontecendo, meio que tentando descobrir aquilo que de algumas palavras foi antecipado por Jesus, mas vendo como tudo isso aconteceria, Jesus sobe ao céu, e o que nós vimos aqui então, é tudo que o texto nos traz aí, que eles são surpreendidos pela visita desses dois homens vestidos de branco. E esses homens vêm dizer para eles, olha, esse Jesus tal qual ele foi, ele voltará. E eu quero chamar a atenção de você para isso aqui. Jesus já tinha dito para eles outras vezes que ele haveria de voltar. Então essa não era uma informação nova, não era algo do qual eles conheciam, ou seja, eles já sabiam disso. Mas por que então essa mensagem? Por que esse reforço dado aos discípulos? O texto aqui ele não traz, irmãos, nada explícito sobre isso. Mas algo que a gente pode entender aqui é um lembrete, um reforço, uma rememória da parte desses homens em dizer que, olha, esse homem que foi para os céus, ele vai voltar. E ele deixou vocês incumbidos de uma missão. Ele deixou uma responsabilidade para vocês. Não é? E é interessante a gente ver que quando Jesus foi ao Calvário, como eu já disse aqui hoje, no outro domingo também, os discípulos eles dispersaram, eles debandaram, só João estava ali aos pés de Jesus na cruz. Mas agora todo esse reforço vem para eles que estão ali, e a mensagem é, olha, ele vai, mas ele volta, e quando ele voltar, ele voltará para consumar essa missão que agora, em autoridade, ele deixou nas mãos de vocês, essa missão de fazer novos discípulos. É algo como a gente poderia refletir aqui nesse momento, aproveitando a ideia de, olha, não se desatentem da missão, daquilo que ele orientou, daquilo que ele deixou para vocês, porque ele foi, mas ele mesmo voltará, e deem curso a esse compromisso do qual ele deixou nas mãos de vocês. Aproveitem, se envolvam, participem, mergulhem nisso. Isso é tão poderoso que marca esse momento. A gente pode pensar e imaginar aqui, irmãos, que os discípulos eles são tremendos nas mãos de Deus aqui em todo o contexto e relato e os escritos que nós lemos nesse livro de Atos. É gente que quer ser usada por Deus, e era tão intenso que eles achavam assim, Jesus vai voltar, e como se Jesus fosse voltar daqui a algumas semanas, daqui a alguns meses, daqui a alguns anos, algo como que, olha, ele foi ali passar um tempinho no céu, mas logo ele estará de volta. Então essa intensidade, essa energia, essa entrega dos discípulos, de se colocarem nas mãos de Deus, desse Espírito que veio cheio de poder na vida deles, para eles fazerem a missão, foi algo tão poderoso, tão gigantesco, porque da mesma forma que houve o poder dado por Deus, eles se colocaram à disposição para estarem suscetíveis a este poder que agora estava sobre a vida deles. Eles não criaram embaraços, eles não criaram impedimentos, mas eles foram de cabeça, eles mergulharam, e é por isso que o livro de Atos ele é um livro tão fantástico de se ler. É profundo de ver gente querendo, sedento, que nem nós cantamos aqui, querendo participar da missão de Deus, querendo vibrar com isso, participar de cada segundo, de cada minuto, com gosto, com alegria, com imersão, entendendo assim, agora nós temos um significado, uma causa de vida, e vamos para todos os detalhes do qual isso nos envolve. Porque essa maravilha, essa êxtase tomou conta deles, de imaginar, o nosso doce Jesus, a história dele não acabou, ele não morreu, ele vai voltar, e daqui a pouco tudo isso vai voltar, e é gostoso estar com Jesus, e nós não perdemos ele, é maravilhoso tudo que nós aproveitamos diante disso, e vamos fazer o que ele nos deixou, porque daqui a pouco a gente vai para outra fase, para outro level, para outro nível, para outro momento do qual Jesus deixou para eles. E agora, irmãos, vamos aplicar esses pontos aqui, trazendo para nós aqui hoje, no entendimento direto para as nossas vidas também. Quero destacar aqui essa ideia de que o assunto de Jesus, não é? O assunto que está na boca e na mente de Jesus. Irmãos, será que o assunto de Jesus mudou? Será que se Jesus viesse aqui de carne e osso e falasse assim, Leandro, senta lá, vai me ouvir, será que o assunto de Jesus mudou?
do que Jesus traria para nós aqui, da sua prédica, da sua fala para nós nessa noite, não é? Não, o assunto de Jesus, eu creio no meu particular que o assunto de Jesus, ele não mudou, porque o assunto de Jesus na terra sempre foi reino de Deus. O assunto de Jesus tinha a ver com missão, com fazer discípulos dele para se viver esse projeto de vida, de se voltar, de se achegar para o Pai. Lucas 19:10 vai dizer para a gente, o Filho do Homem, qual o propósito da vinda do Filho do Homem na terra? O Filho do Homem veio para buscar e salvar o que estava perdido. Eu e você lá no passado estávamos perdidos e Jesus veio para isso. E essa mensagem não muda. Jesus, esse dito de Jesus, essa fala sobre Jesus tem a ver quando Zaqueu foi alcançado, mas isso não foi só para os dias de Zaqueu. Isso não foi só para os tempos dos quais Jesus estava na terra. Porque Hebreus 13:8 vai nos dizer, Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e para sempre, Ele não muda. Nós cantamos aqui hoje, tu és o mesmo para sempre. A mensagem de Jesus é missão, a mensagem de Jesus é tornar o homem cada vez mais próximo de Deus, Ele tornou isso possível. A mensagem de Jesus, o assunto de Jesus é reino de Deus. E a grande provocação, a grande inquietação diante disso é, se esse é o grande assunto do nosso Mestre Jesus, reino de Deus tem que ser o nosso grande assunto também. Tem que nos contagiar, tem que fazer o nosso coração ser um altar mesmo de queimar, de querer viver para Deus, de querer viver, se achegar mais a Deus mais e mais por meio do acesso, do caminho, do exemplo de Jesus, vivendo o que Ele nos deixou, vivendo as palavras dEle, comprometidos com aquilo que Ele deixou para nós. Se Jesus estivesse aqui para nós, certamente uma das frases que talvez Ele deixaria para nós seria, vão completar a missão, porque se comprometendo com essa missão que eu deixei para vocês, vocês vão ser felizes, vocês vão ser plenos, alegres, completos. Não fiquem com a mente dividida, mas vão de cabeça viver esse poder, essa missão que eu deixei para vocês. O assunto de Jesus, creio, irmãos, não mudou, porque o nosso Jesus não muda. O grande assunto de Jesus é unidade, é comunhão, é sermos um com o Pai, é estarmos próximos dEle. E Ele olha para os seus discípulos, Ele olha pensando em outras gerações, penso eu, pensando assim, olha, eu quero que eles vivam o quão maravilhoso é estar na presença, no convívio, na proximidade de Deus o Pai. Isso é importante para nós, irmãos, porque quantos crentes hoje, na sua maioria, não vivem essa expressão, esse compromisso de viverem o reino de Deus, mas vivem a religião. A gente tem visto isso em várias oportunidades, mas não é para a religião, é para muito mais, é para viver o reino que reconfigura toda a vida, ressignifica a vida, dá um novo propósito, muda todas as coisas, todos os objetivos, todos os alvos, tudo aquilo que diz respeito à vida. Se é o assunto de Jesus, deve ser o nosso assunto também, o assunto do reino de Deus e de fazer discípulos dele. Um outro ponto que nós trazemos aqui é esse, olhando para os discípulos, olhando para Atos 1, de pensar assim. Irmãos, quando há instruções específicas, elas estão da parte do nosso Deus para serem obedecidas. Eu quero fazer aqui esse destaque, chamando a tua atenção para pensar nisso. O livro de Atos, ele é maravilhoso, ele é profundo, porque se trata de gente obediente, obedecendo ao que foi deixado para eles. Só que isso não é um momento na história cristã que foi provido para eles e do qual os outros simplesmente deveriam se inspirar. Mas isso aqui é o poder de Deus em atuação. E isso deve nos fazer pensar sobre os nossos dias, sobre a nossa caminhada, porque tudo isso tem a ver com essa vida de obediência e de correspondência. Mas a pergunta que fica aí, quanto ao nosso tempo e geração, a Bíblia está repleta de instruções específicas para nós. A gente tem um Novo Testamento farto de exemplos, referências, recomendações. É por isso que nós estudamos tanto a Bíblia, ou devemos estudar a Bíblia, porque a Bíblia é um livro maravilhoso, poderoso. Esse livro que, quando a gente entende o que ele é, quando a gente se lança a ele, quando a gente se dedica a ele, quando a gente vai com fome, com sede, e a gente abraça, e a gente quer, a gente devora ele, esse livro nos
põe de ponta cabeça no melhor sentido da palavra, Ele nos transforma, Ele nos reconfigura. Essa é a importância da gente se maravilhar, da gente conhecer a palavra de Deus, da gente dominar a palavra de Deus, para que conhecendo a gente tenha referência para a vida. Sexta-feira eu estava compartilhando um pouco com o Ministério de Louvor, a gente estava falando sobre isso, olha, a Bíblia nos dá referência de tudo, mas tantas vezes homens ficam perdidos porque não conhecem a instrução, porque não se dedicam em tempo para a instrução, porque não se importam com a instrução dada. É por isso, irmãos, que precisamos ser crentes bíblicos, uma igreja bíblica, uma igreja que ama a Bíblia, crentes que valorizam passar um tempo com Deus, gente que conhece a palavra do Senhor e lê de novo, e volta ao texto, e vai tentar esgotar, e aproveita mais um pouco, porque a palavra de Deus ela é poderosa e está para a bênção nas nossas vidas. Mas a palavra de Deus não vai te abençoar se você não for com sede a ela, se você não buscá-la com todo o seu coração. Quantas mensagens, por exemplo, às vezes a Sandra tocou num ponto importante aqui hoje, né? Porque tem muito texto da Bíblia que não é fácil. Gente, mas hoje em rede social a gente está cheio de gente capaz para nos abençoar com interpretações, com visões do ponto de vista do texto bíblico, gente séria, gente de Deus, gente comprometida para trazer edificação para a tua vida. A gente tem Bíblia em versões, a gente tem livros, a gente tem comentários, a gente tem pastores abençoados da parte de Deus. Mas às vezes a gente fica horas e horas e horas de redes sociais em coisas que não trazem edificação nenhuma, e a gente não vai com essa sede para a palavra de Deus. Quantas vezes eu ouço comentários, né, eu não me chateio com isso, né, de dizer assim, nossa, mas é muito tempo com a Bíblia, é palavra por palavra, é versículo por versículo. A gente quer aproveitar a essência do texto bíblico, sim, porque não adianta, se for para eu pregar aqui palavra de mim mesmo, olha, não vai valer a pena, gente. A palavra de Deus é que nos alimenta, e a gente deve conhecer essas instruções para que elas produzam o melhor das nossas vidas. É isso que esses apóstolos viveram durante os dias de Atos, aqui do escrito de Atos. Mas se a gente não entender isso, se a gente não for objetivos nisso, não abraçar isso e falar, eu quero isso, a gente vai ficar patinando na nossa vida cristã. A gente vai ficar consumindo o tempo com uma série de coisas que não tem a menor importância, e vamos achar que Deus só quis operar no tempo do primeiro século, na vida desses discípulos aqui. E isso não é verdade, irmãos. Instruções dadas são instruções para serem obedecidas, os escritos de Paulo, a grandeza teológica, o conhecimento bíblico do qual Deus deixou para nós temos isso à nossa disposição, nós não temos impeditivos, temos falado disso, de ler a Bíblia, de aproveitar a Bíblia, de andar com a Bíblia do lado, de ter no celular, de postar, de aproveitar das maiores formas possíveis, mas às vezes parece que é só uma religião. E às vezes é maravilhoso a gente se impressionar com esse momento na vida dos discípulos, mas Deus olha para as nossas vidas e Ele pergunta assim, o que será de nós? Seremos gente comum do nosso tempo, somente com empregos, com funções, com carreiras, com alvos, com objetivos, com um propósito de vida, que atenderemos a alguma limitada agenda, ou seremos gente que vai falar assim, olha, em cada instância e medida da minha vida, eu vou viver a pura expressão do que Deus deseja para mim, e esse livro é o começo de tudo. Eu vou passar tempo com ele, eu vou conhecer esse conteúdo vai me tornar melhor, vai me tornar abençoado, vai me tornar cheio dessa energia constante. O poder do Espírito, o Espírito está em nós, na vida do salvo, mas se a gente não buscar com sede essa transformação da qual Ele coloca nas nossas vidas, se a gente não se dispor a buscar desse poder, ter liberdade na nossa vida por meio da palavra, por meio do olhar para Deus, por meio do se achegar, por meio de Jesus a Deus, e viver esse processo dia após dia por meio da Bíblia, por meio da oração, a gente vai viver quase nada daquilo que temos a viver e que Deus quer que a gente viva. Deus quer que a gente participe desse poder. A gente cantou aqui agora há pouco, e eu não tenho problema sobre algumas letras que falam, vem, né, como nós cantamos aqui, então vem mostrar a tua glória, vem manifestar, porque eu creio que o Espírito Santo sim, ele está dentro de nós, mas quando nos reunimos, esse é o momento do qual em igreja nós somos abençoados e edificados, não é? Esse é o momento do qual nós podemos ouvir e perceber das grandezas que Deus tem para a gente.
de um Espírito que atua em gente que está buscando a Ele, gente que está ouvindo o que o outro está dizendo, a mensagem que está sendo pregada, a música que está sendo cantada, a verdade que está sendo compartilhada. Tudo isso é algo do qual no nível individual nós não vivemos, mas enquanto igreja, quando a gente se reúne, a gente participa disso tudo. Tudo isso tem a ver com o que Deus faz no nosso meio, e isso é algo maravilhoso que nós devemos pensar. Esse é o ambiente do qual Deus nos edifica, mas quando nós estamos prontos para isso. Um outro ponto que eu chamo de destaque aqui, quanto ao que nos compete é o que não nos compete. E o ser humano não muda, gente. Ainda no nosso tempo a gente vê tanta gente gastando tempo e energia em coisa que não compete, não faz o momento, não tem essa importância toda, não é o assunto do momento, não é a pauta da vez. É por isso que a gente vê Paulo falando a Timóteo: olha, Timóteo, não dê atenção, energia, dedicação a tanta coisa que o pessoal está falando aí com um ar de piedade, com um ar de busca, de conhecimento de Deus, mas na verdade o grande propósito não é o Senhor. O que Paulo estava dizendo para Timóteo nessas circunstâncias? Paulo estava dizendo: Timóteo, foco. Irmãos, nós precisamos ter foco para os nossos dias também, se voltando em energia para aquilo que de fato compete, de fato para aquilo que Deus, que Jesus nos comissionou e nos deixou para atender e corresponder nos nossos dias, a missão que Ele colocou para os nossos tempos, para a oportunidade que Ele concede para nós. Aquilo que está nas nossas mãos é aquilo que o próprio Jesus estabeleceu para a gente obedecer, e nós não devemos perder essa importância, essa energia. E isso, gente, tem algo muito a ver com a gente. Quando os discípulos eles estão olhando para Jesus e perguntando: olha, Jesus, chegou o tempo do reino ser restaurado, eles não estavam aqui plenamente com um enfoque aqui de piedade. A grande pergunta deles era assim: olha, se chegou o tempo do reino, tal como de Davi, de Salomão, ser restaurado, nós vamos viver essa época, isso vai ser maravilhoso, e nós queremos isso. E o que Jesus teve a dizer àqueles discípulos: olha, saiam do reino dos homens, voltem-se para o reino de Deus, voltem-se para a missão que foi colocada nas mãos de vocês. E a gente vai ver que os discípulos vivem tudo que o livro de Atos nos relata, porque de fato eles se comprometeram a viver o que Jesus deixou para eles, a deixar de lado essas disputas humanas, esses interesses humanos, para serem instrumentos da parte de Deus, de fato, daquilo que eles deviam ser. Eles foram de fato visitados na plenitude ali do agir do Espírito Santo, receberam poder e passaram a testemunhar na dimensão de tudo aquilo que Jesus deixou para eles, e tudo isso foi maravilhoso. E talvez você me diga assim: pastor, mas ok, os discípulos foram testemunhas, porque eles viram e ouviram Jesus, mas e quanto a nós, pastor? Nós não estivemos corporeamente, fisicamente vendo Jesus para testemunhar o que a gente viu e ouviu dele. E como isso acontece para nós nos nossos dias? E essa é a beleza do reino de Deus, irmãos, porque Jesus, e nós dissemos isso um pouco na semana passada, Jesus nos deixou o Espírito Santo Consolador que aponta para o Filho. Nós temos a palavra de Deus hoje aqui nos nossos dias, que a partir da reforma está à nossa disposição livre, com acesso, nós podemos ler e participar desse conteúdo. Mas eu gosto muito de lembrar desse aspecto também do que a igreja é. Isso tem a ver com o que eu estava dizendo aqui agora há pouco. A igreja é esse lugar onde 2 ou mais pessoas reunidas em nome de Jesus são o corpo de Cristo presente. Essa é a grandeza da reunião, essa é a grandeza da busca, essa é a grandeza de perceber, entender, compreender Jesus por perto, entender o que Jesus faz. Porque nós não tivemos a oportunidade de ver Jesus de carne e osso como aqueles discípulos daqueles dias, daquele tempo, mas nós podemos sim, no nosso tempo, ver do que Jesus faz por meio daquilo que a palavra de Deus nos traz nos seus relatos, nos seus registros, e do qual o Espírito Santo nos ilumina a entender, mas também podemos sim presenciar do que Jesus faz no nosso tempo por meio da vida das pessoas. Irmãos, não há nada mais maravilhoso do que quando nós vemos o que só Jesus pode fazer na vida do homem e é feito na vida de alguém.
Quando nós testemunhamos do grande poder de Jesus expresso na vida de uma pessoa. Quando nós entendemos que um conceito puro bíblico que não tem nada de humano acontece ali na vida de alguém, aquilo é maravilhoso de se ver, de se assistir, de se testemunhar e de se presenciar. Ou na nossa própria vida, quando a gente busca o Senhor e a gente percebe o efeito do conteúdo do ensino bíblico tendo um grande impacto sobre os nossos dias, sobre a nossa vida. E é sobre esse aspecto de ser testemunha que nós somos chamados a testemunhar, por meio daquilo que aprendemos, absorvemos da palavra de Deus, por meio daquilo que o Espírito na Trindade, que Ele participa com Jesus o Filho, aponta para Cristo, para Jesus, e por meio daquilo que Jesus faz no meio da sua igreja, mostrando quem Ele é na vida uns dos outros. E mais uma vez nós voltamos aqui para a importância do que a comunhão é. Porque quando dividimos vida, quando caminhamos juntos, nós percebemos no corpo de Cristo, a ação de Cristo. Quem Jesus é, o que Ele faz, traços dele na vida do irmão, na fala do irmão, no testemunho do irmão, no exemplo do irmão, naquilo que aconteceu na vida do irmão. Eu tenho um camarote de presenciar, de Jesus manifestando para nós, apresentando o que Ele faz. Nós podemos ver, nós podemos ouvir do que Ele faz na vida de uma outra pessoa, na vida de outras pessoas, e temos a testemunhar. Podemos ouvir, sim, podemos ver o que Ele faz na nossa vida e testemunhar. Podemos testemunhar daquilo que a palavra de Deus nos traz. Podemos testemunhar daquilo que o Espírito Santo nos coloca a boca para testemunhar, porque Ele nos capacita a testemunhar, como nós vimos a semana passada. E somos chamados para, no poder do mesmo Espírito, testemunhar sobre a obra de Jesus, sobre o que Ele fez, no poder que vem por meio do Espírito Santo. Lembrando-se sempre, finalmente, aqui que Ele voltará. E a grande pergunta é como Ele nos achará diante e nos dias da sua volta. Jesus nos achará diligentes quanto à missão que Ele nos deixou. Esse é um ponto que tem falado muito comigo nesses dias, irmãos. Nós fomos alcançados porque antes de nós, crentes foram comprometidos com a anunciação do Evangelho. Pessoas foram missionais. Pessoas viveram a missão de cabeça. Pessoas entregaram suas vidas pela missão, pela causa. E o cristianismo chegou para nós. A grande pergunta é, e daqui pela frente? Naquilo que nos envolve. Como executaremos, como a gente vai performar essa missão? O reino de Deus chegou para nós de uma forma da qual Jesus comissionou seus discípulos a fazerem discípulos, e pelas gerações isso foi acontecendo, e nós somos hoje a geração que recebe essa mensagem, que recebe essa incumbência, que recebe essa grande comissão de sermos chamados para concluir a missão que Ele nos deixou. E a grande pergunta é, como seremos encontrados por Ele? Como Ele, que da autoridade que tem, comissionou os seus, como Ele nos verá? Ele nos encontrará como servos de verdade? Ou será que às vezes Ele vai encontrar tantos desertores entre nós? O desertor é aquele que é chamado para uma missão, é comissionado aquilo, ele é alistado, ele vai para o campo de batalha, mas lá no meio do campo de batalha, ele esquece da missão, ele sai fora da missão, ele fica em evasão da missão, ele esquece que a missão está para a vida dele. E o Senhor nos convocou, o Senhor nos chamou para a gente viver da missão que um dia nos privilegiou e nos alcançou e nos abençoou. Ele nos chama a ter parte. Essa é a grande pergunta e desfecho dessa noite. Porque Jesus, tal qual Ele foi ao céu, Ele voltará. E a grande pergunta que fica é, como Ele nos achará diante dessa missão da qual Ele deixou para as nossas vidas. Irmãos, somos a geração, somos os missionários dos quais, pelo reino de Deus, estamos hoje. E esse é um tempo de nos olharmos para Deus e pensar como estamos. Pensar sobre esses que estão diante do Senhor, pensando sobre esses princípios dos quais nós vimos nessa noite. E essas perguntas ficam e devem ecoar na sua mente. Esse é um momento entre você e Deus. Primeira pergunta para você: o reino de Deus é o assunto da sua vida? É a causa da sua vida?
Pergunta número 2. Das instruções dadas, deixadas e tão disponíveis para você, elas fazem parte da execução do seu dia a dia de vida? Você está, de fato, dedicado àquilo que compete à sua vida, dado pelo Senhor, o mestre da missão, o Senhor da missão? Ou de alguma forma você está perdendo tempo com aquilo que não compete a você? Ou será que você está perdido em distrações? Você está se lembrando o tempo todo que o Senhor que deixou a missão um dia voltará e pedirá contas daquilo que Ele nos deixou para fazer? E nos deixou para que isso seja uma bênção, uma alegria, um êxito, um prazer de vida, um propósito de vida, uma missão de vida? Se essas perguntas, irmãos, elas nos fazem pensar e de alguma certa forma nos confrontam, amém, isso é a palavra de Deus e a palavra de Deus está para nos fazer melhores. O grande objetivo de Deus por meio da sua palavra é nos levar ao aperfeiçoamento daquilo que Ele reserva para nós. E nós devemos desejar aquilo que Deus tem para nós. Não é só para o tempo de Atos, não é só para aqueles discípulos, mas é para a vida de todos que se dispuserem a viver missão. O Senhor da missão convocou discípulos para serem missionários. E hoje, nesse nosso tempo, isso diz respeito a mim e você que confessou Jesus, a eu e você que confessou Jesus como Salvador único da sua vida. Ele deixou missão para você. Ele quer que você viva o poder na sua vida, o poder de testemunhar e participar do reino de Deus como assunto da sua vida. Porque você é a bola da vez, eu sou a bola da vez diante daquilo que Ele nos deixou. Temos coisa para fazer, temos missão nas nossas mãos para dar continuidade. Ore comigo nesse instante. Senhor, nós agradecemos enquanto povo Teu, enquanto aqueles que ouvem da Tua palavra e são impactados por ela, nós estamos aqui te agradecendo pelo que ela nos trouxe. Tantas vezes, ó Pai, a palavra ela é dura porque ela vai de encontro a nós e ela confronta, às vezes, estágios, momentos, zonas de conforto em que às vezes o nosso eu particular prefere estar. Mas a Tua palavra, Senhor, ela nos convoca para aquilo que é a grandeza da vida em Deus, da vida para Deus. E Jesus, o Mestre, Ele aponta para essa vida profunda e maravilhosa, Senhor. Essa vida profunda e maravilhosa de viver o reino de Deus, porque foi isso que Teu Filho Jesus, ó Pai, trouxe para nós. Esse reino que não tem a ver com esses curtos e passageiros dias de vida que a gente vive aqui, mas eles ecoarão para a eternidade dentro daquilo que o Senhor reservou para nós e que Jesus foi preparar, Senhor. E lá será um tempo de celebração, de vitória, Pai, de contemplação, de se maravilhar, de colher os frutos espirituais eternos daquilo que semeamos aqui, Senhor Deus, diante da missão que o Senhor nos deixou aqui para viver. E quando olhamos, ó Pai, os Teus discípulos, ó Pai, nesses dias de missão em Atos, Pai, isso nos confronta, mas isso também nos inspira, ó Pai, a olhar para esse Espírito Santo que habitou neles e que está em nós hoje. Somos, ó Pai, o pessoal da vez e precisamos viver essa missão apaixonada, essa missão convocativa que o Senhor deixou para continuar nossas vidas por meio do Consolador. E que a gente não se furte a isso, Pai. Que o assunto do reino, Pai, que os temas que nos competem, Pai, que sabe, Senhor Deus, do poder que está para as nossas vidas, ó Pai, em todos os objetivos que o Senhor tem para as nossas vidas, que tudo isso, ó Pai, não possa se esvair dos nossos dias e compromissos, ó Pai, do Jesus que irá voltar, Pai. Porque a missão está dada e temos ela a viver para o poder e para a glória do Teu nome, Senhor Deus. E que nós sejamos instrumentos de valor, ó Pai, diante da misericórdia que o Senhor deixa para as nossas vidas, ó Pai, nesses nossos dias, que a gente não se desatente da missão, ó Pai, que a gente não deserte, ó Pai, enquanto a gente vive os dias passageiros dessa vida comum, porque não há nada, Pai, nada melhor do que viver para o Senhor. Que a nossa vida, de fato, se Deus queira viver um Atos para o nosso tempo, Pai, atos do Espírito Santo por meio da vida de gente comum do nosso tempo, Pai, mas que se dispõe, que se coloca para viver a missão do Mestre, para obedecer
para viver a plenitude do que o Teu Espírito reserva nos nossos dias. Ó Pai, no poder do Teu nome, no poder do nome do Senhor Jesus. É assim que nós oramos, é assim que nós clamamos nessa noite.